Nesse vídeo eu vou te mostrar a forma certa de se criar posts no Instagram e o melhor, posts profissionais. Olá, eu me chamo Rani Dias e nesse canal aqui você encontra tudo sobre produção de conteúdo para você divulgar os seus produtos e serviços nas redes sociais. O que você considera como um post profissional no Instagram? Para mim, para que um post seja realmente ali profissional, que transmita autoridade, ele precisa ter 3 elementos. Ele precisa ser autoral, ou seja, é algo que você fez, é da sua autoria, você não copiou de ninguém. Ele precisa ser estratégico, então ele está sendo feito para atingir um determinado objetivo. E ele precisa ser atrativo, precisa chamar a atenção de alguém. Mas para que esse post tenha esses 3 elementos juntos, antes a gente precisa ter definido uma coisa bem importante na nossa criação de conteúdo. Antes de abrir Canva, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa ter bem definida a nossa persona, a pessoa para quem a gente vai criar esse post. Se você se interessa por esse assunto, se você precisa desse tipo de conteúdo, então curte esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, porque toda semana sai vídeo novo por aqui e você não pode perder. O que é persona? Persona é o nosso potencial cliente. A gente tá aqui na internet criando conteúdo, vídeos no YouTube, artigos em blog, stories, live, vários formatos de conteúdo. Não é de brincadeira, né? Não é, porque eu amo criar conteúdo. Você pode até gostar, mas o objetivo principal é para você divulgar, é para você utilizar o marketing de conteúdo como uma forma de atrair as pessoas para você vender os seus produtos, como é o meu caso, que eu vendo conteúdo apaixonante, eu vendo minhas consultorias, outros produtos como afiliado, e para você também vender os seus serviços, independente da forma como você trabalha. Você é nutricionista, se você é psicóloga, se você tem uma loja física, se você tem uma loja online, enfim. O marketing de conteúdo vai ser a forma como a gente utiliza aqui na internet para atrair as pessoas, educá-las e, de fato, ali vender, passar o cartão. Então, os nossos posts, eles precisam ser feitos para pessoas específicas, ou seja, para a nossa persona. E para que a gente faça posts profissionais, a gente precisa ali conhecer essa pessoa específica, a gente precisa conhecer a persona. E aí eu te pergunto, quais são as dores desse seu potencial cliente? Quais são as dúvidas? Quais são as objeções? Quais são os desejos? Então, se você está meio perdida, não sabe o que é persona, nem por onde começar, o primeiro passo é você escolher, isso mesmo, fazer uma escolha com quem você quer se comunicar, para quem você quer vender. Então, voltando aqui no meu exemplo, eu, Rani, eu sei criar conteúdo, eu sei me planejar para criar conteúdo, nunca me falta ideias para criar conteúdo e além disso eu tenho produtos sobre criação de conteúdo, como é o conteúdo apaixonante, né, minhas consultorias. Só que ao mesmo tempo existem pessoas aí pela internet pesquisando sobre criação de conteúdo. Existem pessoas pela internet com dificuldade em criar conteúdo, em usar o marketing de conteúdo para divulgar os seus produtos e serviços. Então eu que sei, eu que tenho domínio desse assunto, eu vou ajudar quem não tem. E essa pessoa que não tem domínio daquilo que eu tenho é a minha persona. Através ali dos meus posts, dos meus stories, dos meus vídeos, eu vou atrair a pessoa que tem dificuldade. Pessoas em comum. Eu falo uma pessoa específica, mas são pessoas que têm algo em comum, que é a dor de não saber criar conteúdo. Então você precisa parar para pensar aquilo que você consegue ajudar, aquilo que você tem de conhecimento para dividir, enquanto outras pessoas não têm. Então, para essas pessoas que não têm esse seu conhecimento, que você vai se comunicar, que será a sua persona. Acontece que a nossa persona, ela não tem uma única dor, como eu falei, minha persona, ela não sabe criar conteúdo. Essa é a dor principal, sim. Só que uma dificuldade, uma dúvida vai gerando outras dúvidas. Então, a minha persona não sabe criar conteúdo. Mas ela não sabe criar conteúdo por quê? Porque ela não tem ideias de conteúdo. Então já é uma outra dor que está totalmente interligada. Não sabe criar conteúdo, não tem ideias de conteúdo. Mas por que ela não tem ideias de conteúdo? Porque ela não definiu essa persona. Então já é uma outra dor. Não sabe criar conteúdo, não tem ideias, não sabe definir a sua persona. Então todas essas dores, essas dificuldades, essas dúvidas eu vou colocando, reunindo em um único lugar, que é o que eu chamo de briefing da persona. Então eu vou e faço os posts no feed, pegando essas dúvidas, eu vou e faço stories pegando essas dificuldades, eu vou e faço uma live pegando essas objeções, enfim, eu vou recorrer ao meu briefing
e a partir dali eu vou gerar ideias para sempre me comunicar com essa pessoa específica, com essa persona que tem essas dificuldades que estão totalmente interligadas. E você concorda comigo, né? Relembrando os 3 elementos do post profissional que eu falei para vocês. Ele precisa ser autoral, então você escolheu uma persona, ela é sua. Outras pessoas podem falar ali sobre os mesmos assuntos? Podem, mas ela é sua, você fez a sua pesquisa. Então, quando você for criar o seu post, ele vai ser do seu jeito, porque você vai recorrer ao seu banco de ideias, ao seu briefing da persona. Ele vai ser estratégico, porque o que é ser estratégico? É você atingir um determinado objetivo. Seu objetivo é se comunicar com aquela pessoa específica, é atrair pessoas que têm dificuldade em criar conteúdo, por exemplo, ou qualquer outra dificuldade. O objetivo é atrair esse tipo de pessoas. E ele vai ser atrativo, porque ele vai atrair quem? Ele vai atrair quem tem aquela dificuldade que você colocou no seu post, que você colocou no seu conteúdo. Aí você pode me perguntar, Rani, mas como que eu faço essas pesquisas? Como que eu vou descobrir as outras dúvidas que vão se interligando? Então, o seu primeiro passo é escolher uma dor geral, um desejo geral, vamos colocar assim. Aí, a partir disso, você vai fazer as pesquisas em diversos lugares. Um desses lugares, por exemplo, é em caixinhas de perguntas nos stories. Então, pode ser tanto nas suas caixinhas, como na caixinha de outras pessoas de um perfil maior que fala sobre o mesmo assunto que você. Então eu falo sobre criação de conteúdo com pessoas que têm dificuldade em criar conteúdo. Então hoje eu tenho uma audiência que coloca dúvida lá nos meus stories, mas existem pessoas que têm uma audiência muito maior que recebem muito mais dúvidas. Então eu fico de olho nessas perguntas e vou reunindo, pegando e colocando tudo no briefing da minha persona. Então com esse seu documento recheado de informações sobre a sua persona, na hora que você for sentar para fazer o planejamento de conteúdo, que tem vídeo aqui no meu canal também, você vai lá e vai pegar. A Dora, ela não tem ideia de conteúdo. Aí eu vou fazer abrir uma caixinha de perguntas perguntando: qual é a sua dúvida sobre ter ideias de conteúdo? Como você busca por ideias de conteúdo? Conteúdo que eu estou fazendo ali nos meus stories. Agora eu vou pegar outra dor que ela não sabe que é persona. Vou criar um post carrossel falando sobre persona. E por aí vai. Portanto, para a gente ter um post bem profissional no nosso Instagram, antes de tudo a gente precisa conhecer a nossa persona, ter definida a nossa persona. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Beijos e até um próximo vídeo.